Eu queria hoje que você pudesse pegar a palavra de Deus, abra em Salmos 84. Salmos 84, verso 1 em diante, que diz assim. Quem não tem Bíblia, acompanha no telão. Tá. Amém? Salmos. Ele tá chapado ainda. Glória a Deus. Verso 1 que diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos do Senhor, pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, aonde cria os filhos, os seus filhotes, junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, e cujo coração, os caminhos altos, passando pelo vale da Baca, passando pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fortes, e a primeira chuva a cobre de bênção. Vão sempre aumentando de força, cada um deles aparece perante Deus de Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Aleluia, Jesus. Pode colocar a Bíblia no seu assento. Pode sentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Eu queria hoje compartilhar essa palavra que Deus vem ministrando no meu coração. E eu queria que você pudesse, me dar um pouquinho da sua atenção, não desvia por nada, porque pode ser algo que vai continuar, girando essa chave que Deus está girando em nós por esses dias. E hoje eu quero falar sobre a glória de Deus e a manifestação da glória dele nesse lugar. Para nós entendermos sobre o que significa, e a gente canta isso, vem com tua glória. A gente clama, a gente chama, quando a gente está reunido principalmente, que Ele venha com a sua presença, que Ele venha com a sua glória. E quando a gente entende o significado, a importância, desses dois pontos, você começa a cultuar diferente. Porque a glória de Deus, a gente contempla toda a sua criação. Quando a gente olha para a natureza, a gente olha para tudo que Deus criou, os firmamentos, tudo aquilo que Deus criou, a gente não tem como não glorificar a Deus. A gente olha e percebe que não tem homem na terra que seja capaz de fazer
sabe, tão grandiosa e imensurável, sabe, os feitos dele. E a gente olha e diz, cara, glória a Deus, que só Ele. Tudo em plena harmonia para a glória dele. Isso é a glória de Deus. Sabe, mas a manifestação é que eu quero falar hoje, nessa manhã, sobre a manifestação da glória. Porque se nós não percebermos, discernirmos, sabe, como Ele está se movendo, a gente acaba se acostumando com um ambiente onde Ele está se entristecendo. Eu vou ser um pouco didático com você. Imagine que você vai realizar um aniversário de 15 anos de um filho seu. E você pega agora, envia os convites e tem uma pessoa que você considera muito, você envia um convite para essa pessoa. E ao receber esse convite, no dia da festa, essa pessoa vai ao aniversário de 15 anos. Mas quando essa pessoa chega lá, o seu amigo chega lá, você está tão ocupada com os convidados, com tantas coisas, e esse amigo que é tão chegado que você, diz para ele que você realmente queria ter o melhor amigo, e ele fica lá. Eu não sei se alguém já chegou em alguma festa que foi convidado e a pessoa que te convidou só trocou um oi contigo a festa toda, sabe? E aquele amigo seu chegou lá, esperava pelo menos que você desse uma atenção, já que ele é o teu melhor amigo, já que no momento que você precisa, ele tem um ombro para você, já que no momento que você está para baixo, ele vem com uma palavra, ele te levanta, te aconselha, ele te dá uma palavra. E no momento que você está dizendo, eu vou realizar uma festa, e você está dizendo, meu amigo, venha para a minha festa, vai ser um prazer recebê-lo na minha festa. E esse amigo chega lá, fica a festa toda e não teve a sua atenção. Como você acha que esse amigo sairá daquela festa? Qual o pensamento que vai ocorrer na mente dele? Como vai ficar o relacionamento dele contigo a partir daquele momento? Sabe? E o salmista, sabe? O salmista, ele tá fazendo aqui, eu imagino ele quando está escrevendo esses salmos, ele está sentado em frente ao altar do Senhor. E de repente, quando ele está escrevendo esse salmo, ele vê um pardal, que é essas aves que você vê em qualquer lugar por aí, vindo, sentando perto do altar e fazendo ali, uma andorinha vem, senta e faz o seu ninho naquele lugar. E o salmista narra, sabe, aquela inspiração. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Ele compara o altar, a presença de Deus, o lugar onde ele está, como um lugar seguro. Sabe, ele compara como uma casa, o seu porto seguro. Sabe aonde, quando você trabalha, o que mais você quer é chegar na tua casa, não é verdade? Porque na tua casa, quando tu chega lá, tu descansa. Sabe, não é diferente o que tem acontecido no nosso meio. Não é diferente o que nós temos feito, sabe, em relação à presença. Porque Deus, ele tem se feito presente nesse lugar. Mas o que nós fazemos quando nós estamos convidando Ele para vir a esse lugar? Afinal de contas, nós usamos de palavras que eu até, sabe, não concordo muito com alguns debates que tem sobre estarmos chamando, Jesus de você. E toda a resposta, quando a gente tem, é porque realmente chamar Jesus de você, a resposta que a gente tem é porque eu tenho intimidade com Ele. E eu estava pensando esses dias, sabe, sobre isso. Porque nós estamos cantando sobre você.
Nós estamos cantando nesse lugar, sabe, com uma intimidade que a gente não tem. Isso mora no perigo. Porque nós convidamos a Ele, vem com tua presença, Senhor. E Ele vem. Ele tem prazer de estar conosco. Ele tem prazer de estar no nosso meio. Ele anseia por isso. Mas quando Ele chega aqui, nós estamos tão preocupados com muitas coisas. E Ele fica passeando no meio de nós. Ele foi convidado, é o nosso melhor amigo. É o nosso melhor amigo, Ele está aqui. E Ele foi convidado para a festa. Mas quando chega aqui, eu estou tão preocupado em reparar muitas coisas. E Ele passa desapercebido quando termina o culto. A gente se contentou com uma gota, sabe, da presença dEle que jorra, uma gota no nosso meio. Mas Ele tem uma expansão, sabe, toda para derramar sobre as nossas vidas. E se nós não tivermos verdadeiramente, sabe, discernindo isso, nós vamos acabar verdadeiramente, sabe, fazendo com que este lugar seja um lugar apenas de barulho, um lugar apenas como as pessoas olhem como um sepulcro caiado. Porque ter intimidade vai muito além de uma palavra. Aleluia. Ter intimidade com Deus, ter intimidade com Ele vai muito além do que você abrir a boca e dizer: eu falo porque eu tenho intimidade com Ele. Porque todas as vezes que você é íntimo de alguém, quando você é íntimo de alguém, você sabe que vai se parecer com Ele. Sabe, se você é íntimo do Pai, se você é íntimo de Deus, você então vai refletir Ele. O salmista, ele está dizendo, sabe, ele está dizendo que esse é o melhor lugar, porque vale mais um dia, Senhor, na Tua presença, do que 1000 em outros lugares. No Salmo 122, sabe o que é que ele diz? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Sabe, nós temos que ter paixão por Jesus. Nós temos que ter paixão por Ele, porque quando você é apaixonado por Jesus, você faz loucura por Ele. Eu não sei você, mas um dia eu já me apaixonei também quando jovem. Um dia eu me apaixonei, ó, aqui atrás. Pela primeira vez que eu a vi pela janela da minha casa, eu disse: ela. Eu estou sendo didático, mas é algo sério para você entender. Sabe, e eu fiquei tão fixado nela, que quando eu ia dormir, eu não parava de pensar de estar com ela. Só para você entender o que é paixão e o que é gostar. E quando eu pensava em estar com ela, sabe, quando eu estava com ela, parecia que eu estava realizado, ainda que não namorávamos ainda. Só de estar junto com ela no meio dos amigos. Ela estava perto de mim, eu estava contente. Sabe? E a paixão, ela te faz escrever essas palavras. Amém. Senhor, mais vale um dia contigo do que 1000 em outros lugares. Aleluia! E como você, sabe, está dizendo que é íntimo dele, mas você não anseia por estar aqui, você não anseia por estarmos juntos, sabe, o reflexo de quando você na tua casa, no teu secreto, é íntimo dele, o reflexo é o que acontece no nosso meio aqui entre nós. Sabe, quando se dividiu Judá, Reino do Norte, Reino do Sul, Israel, Judá, Reino do Norte, eles tinham Jerusalém como um porto seguro. O templo naquela época era um lugar
onde reunia todos os povos do Senhor, iam para Jerusalém para adorar o seu nome, e eles caminhavam o deserto adentro para estar junto naquele lugar, ao ponto de quando o povo foi cativo para a Babilônia, eles estavam ali à beira do rio. Então os seus opressores viram que eles estavam tristes e disseram assim: ei, tu fica triste, canta um hino daqueles lá de Sião, aqueles que vocês cantavam lá. Ele diz: como podemos cantar? Os nossos opressores pedem um hino, um louvor, mas como nós vamos louvar, Senhor? Se nós estamos longe de Jerusalém, do lugar aonde a gente se encontra, aonde o Senhor está presente conosco. Sabe, paixão por estar junto. Sabe o que aconteceu hoje aqui? Sabe, os intercessores, os agentes de milagre, os agentes de Deus nesse lugar. Quando nós estamos reunidos, aquele que sonda os nossos corações. Sabe, eu saí de casa, sabia que eu vinha ministrar hoje, Deus sabe o quanto que eu tenho de estar aqui. Eu saí de casa e estava dizendo: Senhor, muito obrigado. Ontem à noite eu estava orando antes de dormir. Eu disse: Senhor, muito obrigado. Já se passa um mês sem eu trabalhar. E o irmão Antônio sabe disso. Eu desde o início dizendo: não estou preocupado, porque as minhas despesas são altas. E eu não posso adoecer, eu não posso parar de trabalhar. E passou-se esse mês, Ele cuidando de nós. Amém. A minha esposa abriu a porta da geladeira e disse: amor, graças a Deus, não se preocupe. Sabe, o cuidado dele, pastor Dilma, constrange a gente. Constrange porque a gente está acostumado a confiar em nossa capacidade. E quando a gente confia demais na nossa capacidade, vai nos impedir de confiar nele, de viver, sabe assim, na dependência dele. Isso vai refletir aqui neste lugar. E o que Deus quer fazer, querido, no nosso meio, sabe o que é? É que quando Ele chega aqui, nós estamos clamando, um ser humano, todo homem, é apto a buscar a Deus, porque nós fomos gerados nele, nós viemos dele, antes da fundação do mundo. Então por isso que você vai ver uma hora ou outra alguém que está perdidão lá fora, de uma hora para outra, ansiar por estar aqui um pouquinho conosco. Sabe? Ele sonda os corações. E quando os filhos maduros, que não estão negligenciando a presença dele neste lugar, sabe, está recebendo a ordem dele nesse lugar, como fui hoje. Eu estava ali, sabe, onde eu orei ontem, vi ali Mateus, testificou no coração do pastor Dinho, que continua te colocando na brecha, mano. Sabe? Então ele quer fazer isso para que quando entre nesse lugar pessoas oprimidas, cativas, ele possa usar as engrenagens que ele tem aqui, sabe? Não precisa o pastor estar dizendo: ora ali, vai, coloca a mão sobre alguém. Não, você está alerta, sabe? Você vai sentir no teu espírito pessoas que Deus quer tocar. Então você vai ser um agente dele nesse lugar, porque você entendeu o que é reino de Deus. Você entendeu o grande significado, a grande importância de cada um. Cada um de nós, na nossa funcionalidade, somos importantes nesse corpo. Não existe maior ou menor. Todos nós cooperamos para o bem do reino de Deus. Sabe? E nós precisamos entender isso. Davi era apaixonado por Jesus. No Salmos 27, sabe, ele vai dizer em dos seus versículos, dizendo uma coisa: eu peço ao Senhor que possa morar na sua casa todos os dias para contemplar a beleza do Senhor. Só
uma pessoa apaixonada sai desse lugar, sabe, meditando em tudo que ouviu, no que sentiu nesse lugar, o que experimentou nesse lugar. Não tem como na quarta-feira essa pessoa não estar aqui de volta, ansiando por estar aqui nesse lugar, querida. Que haja uma preocupação em nós. Se eu não tenho prazer de estar aqui em nossas reuniões, vamos analisar o que está acontecendo. Por que eu não estou me sentindo bem, ter prazer de estar com meus irmãos? Glória a Deus. Porque nós estamos aqui para Deus, sabe, sarar todos nós. Nós estamos aqui porque, como aconteceu aqui, sabe, ministrando sobre a minha vida, eu preciso ser curado. Eu preciso ser restaurado. Mas nós precisamos entender, nós somos os agentes de Deus nesses tempos. Então vamos, querido, zelar pela presença dele nesse lugar. Querido, a presença dele nesse lugar, sabe o que acontece? A manifestação da glória dele nesse lugar, ela aumenta a nossa fé, ela nos dá segurança, sabe, ela vai tratando as nossas vidas em todas as áreas, quando nós, sabe, damos atenção a Ele quando Ele chega. O que fazer quando Ele vem? O que fazer quando Ele está aqui, Renato? Nós temos a semana, sabe, para estar longe um do outro. Senão nós vamos, sabe, entrar em uma rotina diária em que nós nos vemos só em dia de culto. E mesmo assim, estando aqui, passando a semana longe de você uns dias, quando nós chegamos aqui, nós esquecemos de olhar para o semblante um do outro. Como foi a semana do meu irmão? Como foi a semana dos meus irmãos? E quando você, sabe, vê isso, tu vê no semblante, quando você se relaciona, você conhece só de olhar para a pessoa, se ela está bem ou se não está. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus vai te usar, não somente com a oração, mas você vai discernir que aquele irmão precisa não só de oração, mas de ser abençoado. Aí você vai ver que você vai começar a trazer vida e esperança para aqueles que estão quase parando. Nós vamos trazer, sabe, esperança em uma geração em que as igrejas estão desacreditadas, porque as pessoas não entendem que a igreja de Cristo é composta por seres humanos e que Deus todos os dias está tratando conosco todos os dias. Ei, não se preocupa não, porque o ímpio não prevalecerá na congregação do justo. Salmos 37, não te indignes por causa dos malfeitores e daqueles que praticam a iniquidade, porque eles murcharão. Essa casa é governada pelo nosso Pai, é Ele. O descontentamento, a falta de confiança, ela faz com que o nosso relacionamento aqui não flua. Ela faz com que essa casa, sabe, regride e não progrida. Mas quando você entende que todos nós somos uma engrenagem que estamos presa um no outro, aí nós vamos funcionar, nós vamos gerar, nós vamos fluir. E hoje nós vamos cercar a mesa do Senhor. Sabe, nós precisamos começar a buscar por essa paixão, porque você vai ver que nós precisamos elevar o nível dessa casa.
Nós precisamos elevar o nível dessa casa, sabe por quê? Nós já temos pessoas prontas nesse lugar. Nós temos uma liderança aqui, sabe, forte. Nós temos um ministro nesse lugar, sabe, pegando fogo. Aleluia. Nós só precisamos ajustar algumas coisas. Glória a Deus. Nós precisamos ajustar algumas coisas. Sabe, e zelar pela presença é algo pessoal que vai refletir no coletivo. Glória a Deus. Porque em vez de eu perceber que Ele está diante de mim, a presença dEle, trazer Ele para perto, eu estou preocupado com outra pessoa. Eu não consigo me conectar. Porque afinal de contas, eu não consigo adorar se alguém do meu lado não está conectado. Eu não consigo adorar se alguém do meu lado não está andando como deve. Porque não entendi o que está em mim. Se essa liderança entender o poder que nós temos em nós, irmão, nós vamos mudar de nível. Nós vamos mudar de nível. Sabe, nós temos pastores aqui, líderes, que sem sombra de dúvida pode confiar uma obra na mão deles. Nós só vamos precisar tirar esses embaraços. Deus tem me revelado, queridos, que está na hora da Mapam mudar de nível. E se não for eu que estarei aqui diante de vocês, tem vários outros que podem assumir este lugar. Então não se preocupe. Eu tenho que me preocupar com esse altar aqui. Você se preocupa com o teu altar. E juntos refletiremos o corpo. Juntos vamos fluir nesse lugar. E nós vamos conseguir, sabe, sarar pessoas nesse lugar. Você se preocupa demais. Eu ouvi uma ministração em que o pastor falou que quando a gente perde o espírito voluntário, a gente começa a ver o que não era para ver, porque o que a gente vai ver é aquilo que nos derruba. Ele falou que o pecado de Davi não foi o adultério, mas foi porque Davi perdeu o espírito. O espírito voluntário. Porque Betseba, todos os dias, ali era a casa dela, todos os dias, de repente, ela poderia estar tomando o seu banho no mesmo lugar. Mas em um dia que Davi perdeu esse espírito voluntário, ele viu aquilo que derrubou ele. Porque a igreja sempre teve problema. Pastores sempre tiveram problemas. Líderes sempre tiveram problemas. Mas quando você entende teu posicionamento nesse lugar. Eu vi o profeta falando um dia que para você identificar uma construção que está fora do prumo, é quando você vê uma que está no prumo ao lado dela. Sabe? Quando você vê aí, se identifica a diferença de quem serve e quem não serve, de quem teme e quem não teme. Então, queridos, em nome de Jesus, vemos de um ministério que hoje está fechado as portas. E era um ministério forte. Eu vi, sabe, a manifestação da glória de Deus naquele lugar. Eu fui o último a sair de lá com outro pastor. E até o último dia que eu saí de lá, eu fui fiel a Deus naquele lugar. Eu disse, não, eu só saio daqui quando Deus falar comigo. Mas eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Eu vou continuar posicionado naquilo que eu estou fazendo. Sabe, querido, deixa eu te dizer uma coisa que é muito certa. Quando nós não estamos contentes
a gente não tem prazer e motivação para fazer o que nós estamos fazendo. Aleluia. Então devemos nos analisar, porque se eu não estou contente, não tem como ter comunhão nesse lugar, porque quando eu chego aqui, os meus olhos vão mostrar somente aquilo que está me abatendo, aquilo que me derruba. Aleluia. Mas quando eu entendo que quando eu mergulho nesse rio, quando eu mergulho mais profundo até ficar submerso, eu vou entrar nesta casa e os meus olhos vão ser como lâmpadas nesse lugar. Quando eu entrar nesse lugar, os meus olhos vão contemplar aquilo que o Senhor quer realizar nesse lugar. Aleluia. E eu estou aqui, não importa. Eu estou aqui para ministrar. Eu vou continuar, sabe, ministrando. Porque você, sabe, está tão ligado a Ele, que você começa a amar o que Ele ama. Você começa a fazer como Ele faz. E os teus olhos contemplam como Ele contempla. Sabe? Vamos ser igreja, queridos. Aleluia. Vamos ser igreja. Não adianta sermos uma igreja paterna que entende a paternidade se nós não entendermos o que é ser igreja. A responsabilidade está em toda a liderança. Nós temos que ver, sabe, entender isso. Porque a quem muito foi confiado, muitos lhe será cobrado. Aleluia. Então é nós, queridos. Vamos nos animar. Vamos zelar pela presença dele nesse lugar. Vamos nos apaixonar pelo que ele confiou a nós. Porque, sabe, ele vai ajustar todo o corpo. Amém, Deus. As pessoas vão entrar por essas portas, sabe, toda maltrapilho, mas eles vão ser curadas. Amém. Sabe uma coisa que eu falo sempre? Eu não acho válido eu ir atrás do pecador lá fora. É por isso que Deus ainda não levantou evangelistas para fluir em sua funcionalidade nesse lugar. Por enquanto Ele está enviando. Porque quando Ele levantar evangelista nesse lugar, na sua funcionalidade, eu creio que é quando a gente entender que se nós temos entendimento de buscar o mais vil pecador lá fora e crer que Jesus pode restaurá-lo, é porque nós já estamos cuidando da casa. É porque nós já entendemos que aqueles que estão aqui precisam ainda de cuidados e nós vamos identificar. Se você tem 2 filhos, uma criança e um adulto, de quem é a responsabilidade quando você sai? De quem é a responsabilidade quando um pai e a mãe saem e deixa um filho maior com uma criança? Cuida do teu irmão. E se essa criança fizer qualquer besteira, quebrar um vaso, quebrar não sei o que e tal, você vai cobrar do teu irmão. Não pensa que é diferente. Todos que foram posicionados como líderes nessa casa, nós somos responsáveis pelas pessoas que estão entrando por essas portas. Se elas vão entender ou não, não é problema nosso. Se elas vão, sabe, entender e agarrar o teu conselho, não é problema nosso. Mas se ela entender, é mais um que entra para a linha de frente contigo. É mais um que vai entrar para a linha de frente contigo. Mas enquanto isso, que não queime no teu coração o desejo de evangelizar ninguém lá fora. Se você não entendeu quem está perto de você ainda, não adianta. Você vai mostrar serviço, mas para o homem. Porque para Deus,
aquele que não cuida dos da casa já negligenciaram a fé. Então, querido, vamos cuidar do outro. Deus tem muita coisa a realizar através de nós. Nós vamos ainda cercar uma mesa de reunião. Eu falei para a Alessandra essa semana, não foi? Para mim não, foi uma revelação. Uma revelação. Em que o Senhor me colocava, sabe? Em um salão maior que esse aqui. Numa sala de reunião só. Reunião de ministério. Não era no local de culto, não. Toda a igreja cheia de casais que estavam sendo direcionados ao serviço do reino de Deus. E eu, sabe, via benzinho os semblantes das pessoas que estavam conosco. E te prepara que pessoas que saíram, casais que saíram, famílias que saíram, vão retornar porque vão fazer parte dessa liderança. Glória a Deus. Mas depende de nós ajustar esse corpo aqui que está meio desajustado. Sabe? Quando não tem regras na casa, as coisas não funcionam como tem que funcionar. Eu tenho entendido esses dias, sabe, que a gente critica muito as doutrinas, as regras das outras igrejas, como da igreja que eu vi da Assembleia de Deus. Ah, porque a Assembleia de Deus chega lá, a oração, todo mundo de joelho. E a gente colocou no entendimento que não importa se é de joelho, se é em pé ou se é deitado. Eu concordo com isso. Mas quando você, sabe, submete a tua liderança a obedecer algumas regras, ainda que não faça muito sentido, mas vai forjar naquela pessoa um temor da onde ela está. Sabe, vai forjar nela, sabe, uma responsabilidade. Porque senão não precisa não, do jeito que você está. Aí está orando, o cara está correndo, a criança está correndo, você está conversando, aí vira um lugar aonde o temor vai saindo. Aleluia. Aonde, sabe, as pessoas não se conectam com Deus. Por quê? Porque um puxa a cadeira para lá, outro sai para lá, outro faz não sei o quê. Aí eu disse, Senhor, eu não quero voltar a essas regras, mas nós vamos precisar nos ajustar. E adiando de antemão, meus irmãos, para todos os líderes, nós, liderança, vamos nos submeter a algumas regras. A gente está reunindo com o conselho de algumas regras. Se nós verdadeiramente queremos crescer e queremos fluir, se quisermos mudar de nível, nós vamos ter que nos submeter a algumas regras. Amém. E se você achar que não deve obedecer porque você não concorda com o pastor, ou porque o pastor está errado, é isso, aquilo, então já adianto para você. Ora a Deus, para Deus preparar uma casa de oração para você. Ora a Deus, para que Deus te leve a um lugar onde você possa se submeter a uma liderança. Aleluia. Então nós estamos orando a Deus, porque senão a gente não vai conseguir, sabe o quê? Zelar pela presença de Deus nesse lugar. Aleluia. Ela vai vir, mas a casa vai estar uma bagunça e nós estamos preocupados. É por causa do irmão que está no erro, é por causa do ciclano que está fazendo isso, é por causa do Bertano que está fazendo aquilo. É porque você não entendeu nada. Cada um de nós pagará pelos seus erros, mas você tem responsabilidade com a tua vida. Eu tenho responsabilidade com a minha vida. Porque se eu não quiser me submeter a Ele, Ele tira e coloca outro para estar aqui. Você pode ter certeza disso, que de Deus não se zomba e Ele não se deixa escarnecer. Aleluia. Só para você entender como é que funciona o reino de Deus. Eu sei que Deus vai mudar esse ministério de nível. Eu sei que nós vamos estar juntos. Os nossos filhos vão estar juntos. Amém, Deus. Sabe, nós vamos contemplar, nós vamos. Eu, pastor Dito, já estamos passando da casa dos 50.
profeta Moisés, né, os pastores aqui. Daqui a pouco nós estamos ó, sentados e contemplando nossos filhos, sabe? Fluindo em Deus, sabe? Sabe por quê? Porque eles estão contemplando as nossas vidas. Ele está vendo como aqui está sendo o tratamento dos pastores, como é a nossa conversa, como é o nosso amor. Aleluia. Caraca, eles vão se apaixonar por Jesus. Porque quando eles estão reunidos, sabe? Eles estão numa admiração pelo outro. E os nossos filhos estão ouvindo isso. E vai gerar neles também esse amor. E eles vão conseguir fluir aonde eles forem. Sabe, pais estão estragando seus filhos. Sabe, filhos não querem ir para a igreja. Porque a conversa dos seus pais é apontar o defeito da igreja, da liderança. Pega os filhos. Eu aprendi uma coisa, que até para corrigir meu filho é com ele no secreto. Até para me discutir com a minha esposa, meu amor, vem aqui no quarto. Aí eles, não transpareça para alguém que você está tentando deixar um legado. Porque senão, sabe, eles vão refletir uma paternidade que não é a sua. Eles vão se inspirar em outros pais, mas você que era a referência dele, não. Queridos, vamos atentar o que é ser igreja. Aleluia. Sabe? Deixa eu falar para você que é dizimista nesse lugar. Porque não adianta a gente desacoplar isso. Para mapar mudar de nível, a gente precisa que o financeiro cresça. Quando você for dizimista e você tiver o conhecimento, sabe? Ainda tiver o conhecimento da tua liderança, será que está fazendo isso, fazendo aquilo com o dinheiro da igreja? É porque você ainda não entrou no nível que Deus quer que você entre. Porque eu fui dizimista para o meu pastor. E eu sabia que o meu pastor pegava o dinheiro para comprar a despesa dele, para ir para a pizzaria com os sobreiros dele. Mas eu estava ali, aí eu tenho que dar mais. Porque eu sei. Sabe o que aconteceu? Eu orava para Deus tratar. Não se submeteu. A igreja fechou. Mas aí o problema dele vai prestar conta. Mas você não, é um agente que está, sabe, à disposição do reino. Amém. E enquanto você se disponibilizar a soltar, ele faz de você uma fonte. Você vai ser como uma fonte que jorra, sabe? Uma fonte que vai jorrar, sabe? Não importa a direção, mas quanto mais você dá, mais ele te torna próspero. Porque o reino de Deus precisa. Uma coisa eu te garanto. Você tem um pastor que tem paixão pelo reino de Deus. Você tem um pastor que tem paixão para que as coisas fluam nesse lugar. Você pode não entender, mas se você vir junto e você acreditar, lá na frente você vai contemplar. Lá na frente você vai entender. Aí você vai passar isso à frente, porque você vai mudar o teu nível de fé. Fica de pé, querido, em nome de Jesus.